Olá pessoal, graça e paz. Eu me chamo Davidson, sou missionário da Junta de Missões Nacionais e atuo na Cristolândia, aqui em Pernambuco. E para mim é um motivo de muita alegria poder falar um pouco com você sobre a obra missionária, sobre o viver para a glória de Deus. Deus, Ele criou todas as coisas para a própria glória dEle. E nós, como seus filhos, nós como igreja, nós como povo de Deus, temos o dever de viver para glorificar esse Deus. A Bíblia diz que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E isso significa que tudo da nossa vida deve manifestar o amor de Deus, manifestar a vontade de Deus para o mundo. E por isso que nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Ao me converter, eu comecei a ler o Novo Testamento, comecei a ler a Bíblia. E começando a ler o livro de Mateus, Deus foi me mostrando ali toda a obra redentora de Cristo. E é interessante que ao finalizar o Evangelho, Mateus nos mostra o desejo de Cristo para a sua igreja. Ir por todo o mundo e testemunhar e fazer discípulos do Senhor Jesus. É uma missão da igreja, fazer missões. Missões nasceu no coração de Deus. E foi o próprio Deus que enviou o seu Filho como um missionário que veio ao mundo para poder salvar o seu povo, para poder derramar o seu sangue na cruz do Calvário e através do seu sacrifício trazer liberdade, trazer restauração, trazer salvação para o seu povo. E é nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja é testemunhar desse Cristo que nos salvou. Nós como igreja precisamos anunciar as virtudes daquele que nos tirou dessas trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E é com muita alegria que a gente pode avançar na obra missionária. É com muita alegria que nós, aqui na Cristolândia, em todos os projetos missionários, em todas as frentes missionárias no país, temos visto o poder de Deus, a ação de Deus em salvar o pecador. Porque nós encontramos pessoas que por muitos são tidas como sem esperança, sem jeito, sem solução. Mas nós conhecemos um Deus e conhecemos e pregamos uma verdade, a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E é por isso que nós temos visto o avanço da obra missionária aqui no nosso país. É por isso que nós temos visto o avanço da igreja em testemunhar o Evangelho, vidas sendo transformadas, vidas sendo impactadas pelo poder de Deus. E essas vidas, ao encontrar com a verdade de Deus, com a verdade que liberta, com seu Filho Jesus Cristo, eles têm sua vida totalmente transformada. E é por isso que nós, como igreja, precisamos continuar avançando e testemunhando sobre esse Deus. Nós temos a oportunidade, nesse tempo, como jovens, está avançando. Nós fomos transformados. A nossa mente, ela precisa então se despir da velha criatura e se revestir do novo homem que é encontrado em Cristo Jesus, porque somente nele nós temos a verdadeira vida, somente nele nós temos paz com Deus e somente nele o homem consegue transformação para a sua vida. Eu fico feliz em poder compartilhar com os irmãos. Desde o início da minha caminhada cristã, eu entendi que ser cristão e ser missionário é uma coisa que não se separa, porque todo cristão é um missionário. Todo cristão deve viver para a glória de Deus, porque nós não fomos chamados e comprados para nós mesmos. Nós fomos chamados e comprados por um bom preço, um preço de sangue. O preço de sangue na cruz do Calvário. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Cristo morreu como forma de ser o nosso perfeito substituto, o nosso perfeito sacerdote. E é por meio dele, é através dele que temos liberdade, que temos vida em abundância, que temos paz com Deus. E é por essa paz, é por esse amor, é por essa graça, essa misericórdia derramada na vida da igreja que nós devemos avançar, manifestando essa graça. E desde o início, o Senhor já me incomodava, já me movia a fazer missões, a evangelizar, a testemunhar. E quando eu fui para o campo missionário, eu pude ver um pouco mais daquilo que Deus tem feito através da vida dos missionários, através da vida da igreja no campo missionário. Porque, meus irmãos, nós não fazemos isso sozinhos. As suas orações, as suas contribuições e o nosso dever como cristão nos move pelo Espírito Santo
a avançar e a alcançar vidas para a glória de Deus. É por isso que nesse dia é um dia de refletirmos que o Senhor Deus nos chamou para uma grande obra, a qual nós não podemos parar, porque Ele é o Senhor da obra e Ele nos chamou para essa obra, que devemos confiar que aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós estamos com esse Deus, avançando para a glória dele, vencendo os obstáculos que se levantam pelo caminho, porque o nosso Deus é aquele que veio vencendo para vencer, é aquele que vive e reina para todo sempre, é aquele que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Como igreja, continuamos avançando, sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus possa trabalhar em nós cada dia, nos permitir avançar na obra missionária, para que a gente consiga testemunhar e que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Quem as pessoas estão vendo quando olham para você? Quem as pessoas veem quando têm contato conosco? Elas estão enxergando Cristo? Elas estão vendo Cristo em nossa vida, em nossas ações, em nossas atitudes? Precisamos pensar nisso, precisamos refletir, pois tudo foi criado por Ele e para a glória dEle. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.